Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Manuel falando de Niterói, Rio de Janeiro, Fonseca, Zona Norte. Hoje, dia 15 de abril de 2022. Aqui em Niterói é tarde, tá? Já passa das 12 horas, bem mesmo das 12 horas. Vamos falar sobre a política da semana, né? Então, estamos vendo aí uma tentativa desacerbada. E um caminhar, não estou falando de futuro, estou falando do que aconteceu, já são fatos que já aconteceram. Então é o seguinte, tudo está vamos dizer assim, os outros, né? Porque só existe duas vertentes na política nacional hoje. Uma, a do atual presidente, e a outra vertente é a dos outros. Dentro dos outros eles criam segunda via, terceira via, quarta via, quinta via, 10ª via, fazem todo um processo, né? Estão, vamos dizer assim, ganham em primeiro lugar, mas precisa fazer-se, como é que se fala? Associações, precisa fazer coligações. E nós vemos também o seguinte, que até o Van Trauber, né, aí que era da educação, agora resolveu se projetar também em cima da imagem do presidente, tá certo? Hoje todo mundo sabe, cara, nem todo mundo que fala mal do presidente não é porque ele não gosta do presidente, mas é a única coisa que dá ibope, a única coisa, a única pessoa, única imagem, o único nome que dá para qualquer pessoa, o que é expressão na mídia. Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer, nem todo mundo que fala mal do presidente ou fala mal do Jair Messias Bolsonaro, não fique preocupado com isso não, que ele não é porque não gosta dele, é porque todo mundo sabe que hoje só vende Jair Messias Bolsonaro. Nada mais vende na mídia nacional e internacional. Nem, infelizmente, né, não se dão tanto valor à guerra lá no leste europeu, como se dá a Jair Bolsonaro, que se desse a mesma força, a mesma veemência, a mesma defesa, né, fizessem isso, com certeza seria um outro panorama, outra situação. Então é o seguinte, estou aqui falando a minha visão dessa semana. Então o Van Trauber é mais um que quer aproveitar uma beiradazinha na imagem do Jair Messias Bolsonaro. Apenas mais um. Entre eles podem brigar à vontade. Isso não me interessa, a briga entre eles. Entre eles podem brigar à vontade, fazer o que quiser. É WO. Tá? Como já comentei anteriormente, não tem, gente. Ninguém dessas pessoas que são influentes vai querer debater com um camarada que não possa chamar de ladrão, que desviou, que cometeu troços errados. Né? Ninguém vai poder falar contra o resultado das estatais. Ninguém vai poder falar. Ninguém vai poder falar com a quantidade de obras entregues com menos dinheiro. De fato, é aquela máxima, né? Fazer mais com menos. É possível? O Jair está demonstrando que é possível fazer mais com menos. Você imagina se ele não tivesse o teto de gasto. Você imagina, né? Aí o que acontece? O que nós temos hoje? Também a questão do que ele fala, né, comenta, né, que se ele tivesse na frente da pandemia, que seria totalmente diferente. Olha, eu particularmente agradeço a Deus que o Supremo, tá certo, foi induzido a levar a responsabilidade para os prefeitos e para os governadores. Sabe por quê? Porque se isso fica na mão do presidente, se morresse uma pessoa, seja lá de acidente aéreo, ia ser culpa do presidente, porque ele que está controlando a Covid. Se morresse uma, mas, infelizmente, as 600 e poucas mil pessoas aqui no Brasil só, entendeu? Que morreu só aqui no Brasil, ficaram que estão na responsabilidade de prefeitos e vereadores, que nada fizeram contra os seus prefeitos, e também dos deputados estaduais e dos seus governadores. Graças ao quê? A uma tentativa equivocada do Supremo e da oposição de querer fazer o quê? Tirar forças do presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente,
O senhor foi abençoado, a gente não sabe tanto quanto, mas foi abençoado. Porque se o senhor tivesse à frente, ou as Forças Armadas, na frente dessa pandemia, se uma pessoa ficasse internada, o senhor seria o culpado. Então, graças à ganância, graças à cegueira de poder e de tirar poder do senhor, levaram eles a cometer o erro fatal. Então, nesse momento, Deus te abençoe, presidente, vamos nessa, estamos firme e forte aí. E também dizer que o senhor é hoje a única imagem que vende no mundo. Está aí os resultados para todo mundo ver, está os resultados econômicos, está os resultados políticos, está os resultados internacionais. Não adianta, pode fazer o que quiser, presidente. Não adianta. Tudo que fizerem será usado contra eles mesmos. E hoje não tem ninguém que vai querer, desses caciques políticos, dessa mídia aí toda, que vai querer disputar com o senhor num debate, sentar num debate em qualquer emissora de TV ou das redes sociais. Ninguém vai querer, ninguém é maluco. Eles podem ser qualquer coisa, mas não são burros, né? E não vai querer debater com o senhor em rede nacional ou nas redes sociais. Será um motivo de mais um programa, o que em vez de ser político, né? Vai ser um programa humorístico com a nova roupagem. Então, essa é a situação. Outra situação que a gente precisa só falar é o seguinte: vamos agora falar para todo mundo. Os mais antigos, como eu, sabem que em 2018, tá certo? A mídia, todo mundo dizia que o presidente não ganhava de ninguém. Ele ganhou, para mim, em primeiro turno, tá certo? Para mim, em primeiro turno. E o seguinte: agora eles vão querer usar essa técnica contra nós mesmos. Estão rebaixando o Lula, subindo o Bolsonaro. Daqui a pouco vão dizer que o Lula que o Bolsonaro ganha de 1000% do Lula, que não existe possibilidade nenhuma do Lula ganhar, que não existe como ganhar, que o Lula perde para todo mundo no primeiro e no segundo turno, que não ganha de ninguém. Lembrem-se disso, tá? Eles vão usar isso contra nós agora nessas próximas eleições. Tudo caminha para isso. Então vamos entender o seguinte: naquela época era o presidente, o candidato Jair Messias Bolsonaro. Hoje quem é? Todo mundo sabe, né? Então é o seguinte, que não sabe contar até 10, tá certo? Então sabe contar até 9, todo mundo sabe. Então esse candidato vão usar isso. E a mídia deles, os marqueteiros deles, lembre-se, são uma pessoa só, uma equipe de algumas pessoas. Nós somos 58 milhões de marqueteiros. Cada um é um marqueteiro. E o nosso marqueteiro-chefe é o próprio presidente, né? Que você vê que todo mundo que quer aparecer, vender alguma coisa, usa a imagem do cara. É só falar um pouquinho mal dele, porque aí aparece na mídia, né? Se falar mal do Lula, não acontece nada, porque a esquerda não consome nada. A esquerda não compra nada. A esquerda é apenas cupim. Aonde eles chegam, eles fazem igual cupim. Vem implodindo, destruindo tudo que encontra pelo caminho. Depois faz o quê? Vão para outros lugares, né? Para fazer assim. Então eles querem acabar com tudo. Não se preocupe, eles pensam que os grandes empresários metacapitalistas, os meta ricos, né, estão apoiando eles. Na hora que eles conseguirem o objetivo deles, descarta todo mundo. É a regra, é o sistema, é a regra. Então vamos, cada um de nós, 58 milhões, se nós convencermos uma pessoa dos 147 milhões, 990 mil eleitores, né, pessoas com capacidade de voto, se nós convencermos umazinha apenas, para votar com a gente, daqueles que não votaram, porque os 58 milhões já vão votar, tá? Não tem essa, tá certo? E não haverá outra via, não haverá ninguém, tá? Então, se a gente convencer nós teremos o dobro há pouco tempo. Eu já, praticamente já tenho a minha parte pronta, não convenci nenhum, nem dois, nem três, não. Estou trabalhando para convencer 10, 20, 30. Porque haverá alguns de nós, né, alguns parasitas de direita, não, já ganhou, não vai nessa não. Tá certo? Lembre-se, precisamos votar, vamos todo mundo votar. Mais uma situação que preocupa é
o TSE pode está investindo na possibilidade da incapacidade das sessões, né, das zonas de sessões, não atenderem a todo mundo e chegar lá na hora, cair sistema, trocar máquina, aquela coisa toda e as pessoas ficarem afadigadas ali e ir embora e não votar. Lembre-se, é isso que eles querem, que você não vai votar, mas vá votar. Não importa se a fila vai estar a 500 km de distância, vá votar. Mostre para eles que eles não te dominam, que eles não têm o poder sobre a sua opinião ou sobre a minha. Mostre para eles, fica na fila. E pedir aí às Forças Armadas, todos que estão imbuídos aí nas eleições desse ano, que observe, tá, essas situações. Vamos antecipar o problema, não vamos trabalhar com apaga-incêndio, não. Vamos antecipar o problema das zonas de sessões que terão, pelo visto, vamos dizer assim, 100% de comparecimento para as votações, fora os novos candidatos que estão surgindo, os jovens, não é isso? E os idosos que já estão também prontos a votar. Então vamos nessa aí, que atrás vem gente. O cenário que vocês estão vendo aqui atrás não é cenário de estúdio, aqui é a minha casa mesmo, e aqui é um bananal que eu tenho aqui, de pequena proporção, um bananalzinho aqui, tá vendo? Eu sou aposentado, então tem um pequeno bananalzinho aqui e é fato, tá certo? Se você escutar algumas coisas aqui é porque estou num lugar aberto. Então você pode escutar latido de cachorro, pode dar pessoas falando, ou falando até comigo mesmo, que não estão convidadas para aqui para gravação, mas que vão passar e vão falar, a gente vai falar, tá certo? Então é isso aí. Então outra situação que a gente precisa prestar atenção, que é encerrando já aqui o vídeo, que já passou dos 11 minutos, né? Que eu não gostaria, mas é o seguinte, a situação que eles estão trabalhando no marketing deles, né? Qual é a situação que eles estão trabalhando? Estão fazendo mais marketing para o presidente Jair Bolsonaro. Estão trabalhando de uma forma ampla e restritamente. Não se preocupe em ficar desmentindo tudo que eles estão fazendo. Analisa o reflexo. Eles estão promovendo mais o presidente, o candidato Jair Messias Bolsonaro. Então vamos todos nessa, vamos trabalhar para que nós, nas eleições, né, seja voto, né, e ganhe em primeiro turno, com certeza, tá? Estou falando com certeza, mas o futuro pertence a Deus, tá? Mas de acordo com os fatos hoje do que está acontecendo, o que aconteceu no passado, tá certo? Mas então, ou em WO, quem sabe, né? Em WO ou... porque não vai ter candidato, tá? Você pode esperar aí o Lula desistir da campanha, pelos que já aconteceu, sim. O Randolfo Rodrigues não é organizador de campanha nada, o Randolfo Rodrigues está medindo o termômetro, ele está assim, se informando, sabe para quê? O Lula desiste, lança ele como candidato. O Alckmin pensa aí, o PSDB pensa que pela idade do Lula, pode acontecer dele ser um Joe Biden brasileiro, ou pode acontecer dele não aguentar essas coisas todas, pode acontecer dele desistir e ele ser o candidato, né? Não, candidato do PT, tudo indica, na minha visão do que já passou e do que está acontecendo, vai ser o Randolfo Rodrigues, tá? É questão de tempo, ele só está analisando para não queimar cartucho à toa, entendeu? Porque ele tem mais 4 anos de Senado, né? Então, o restante nem esquece, tá? Se aparecer algum candidato aí, vai ser para justificar gastos do fundo partidário, tá certo? São pessoas sem expressões, pessoas que não têm chance nenhuma de ganhar, mas que eles precisam apresentar para justificar gastos, para justificar, né, as despesas com como é que fala o nome? Com o fundão, tá? Absurdo, o fundão da vergonha, tá certo? E então, mas os candidatos que vão vir aí vão ser pessoas sem expressão nenhuma e que não têm condições de debate, não têm condições nenhuma, apenas eles sabem que vão apresentar por apresentar, entendeu? Mas os grandes aí, os cacicão, os donos aí de partido, essas coisas todas, não vai dar esse mole de cair na mão do deputado do baixo clero, né? Tá todo mundo aí, né? Política nacional, não é isso aí? Cacicão, não é todo mundo aí? Quem ri por último ri melhor, não é? O deputado do baixo clero, só falta dizer aí, ó, quem ri por último ri melhor. E estamos aí. Tá certo? Lembrando a todo mundo, tá certo? Que eu já votei na esquerda
16 anos. Acordei, tá certo? Acordei. Agora é o nosso presidente, o candidato de baixo clero, deputado de baixo clero, Jair Messias Bolsonaro. Vamos nessa e tamo junto. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde. E desculpe aí a demora, né? O vídeo meio longo. Boa tarde.